Olá a todos e sejam bem-vindos ao Tudo sobre o Futebol Americano. Hoje, um episódio especial porque vamos estar a falar sobre SOS Wilson. Pois é, hoje o tópico vai ser falar sobre as declarações recentes de Russell Wilson, que no fundo está a mandar aqui um alerta para todos aqueles que o possam ouvir. E o Nuno hoje junta-se aqui a mim para falarmos um pouco sobre isso. Olá, Nuno, André. viste e ouviste as declarações de Russell Wilson? O que é que aquilo te faz sentir de alguma forma? Houve já várias coisas que foram acontecendo, não é? Eu acho que a última intervenção do Russell Wilson que eu ouvi é que ele gostava de ter um papel mais interventivo na escolha de... Pareceu-me que era de plantel, de personnel, de escolhas, de adições que iam dar ao ataque. Mas a realidade é que Russell Wilson tem sido claramente o motor daquele ataque dos Seahawks desde 2012, ano em que foi escolhido. Russell Wilson, eu estava agora a olhar para a carreira de Russell Wilson, tem 98 vitórias, 45 derrotas e um empate. Não tem uma época de recorde negativo É desde verdade, que é chegou. verdade. Isso é fantástico, isso é fantástico. Epá, e depois olhamos, e eu, para mim, o grande problema e a introspeção, por assim dizer, que é preciso ter, é um bocado, depois desta época, em que falávamos do Russell Wilson para MVP, sei lá, à 8ª jornada, Sim, falava-se ele foi o MVP da primeira fase, da primeira parte da fase regular. As primeiras 8 semanas sim, foi do Russell Wilson, não houve qualquer tipo de... porque ele é incrível. Yeah, yeah. Porque ele é incrível. Mas sabes que eu acho que há aqui duas coisas, acima de tudo. A primeira é, eu vejo o Russell Wilson a começar a ser um bocado mais vocal e verbal nos mídia, se calhar também um pouco por aquilo que temos estado a ver, não é? Imagina, o Aaron Rodgers agora participa no podcast do Pat McAfee, também adiciona ali outro rigor, não me coloca receio de falar um bocadinho com os mídia. O Russell Wilson se calhar sentiu também a necessidade de sair um bocadinho do armário nesse sentido. Sabes que isto vem em boa hora, porque já venho um bocado atrasado, mas estou agora a ver o Last Dance. Estás muito atrasado. Estou um bocado atrasado, eu sei. mas o Last Dance acaba por tocar nesse tópico, não é? Que é a transformação do jogador, neste caso de basquete, quase numa vedeta, não é? Em alguém que tem algo a dizer na organização. E eu acho que passa muito por aí. Mas sabes, sem dúvida, acho que passa a transformação do vindo de lado nenhum para de repente estás no estrelato. E Russell Wilson teve um bocado esse percurso de sendo escolhido na terceira ronda. Na altura, em 2012, havia muita questão de é um quarterback pequeno para a NFL. Hoje em dia eu acho que esse estigma já não existe. Kyler Murray foi escolhido há 2 anos e é um quarterback dentro do mesmo isso também é interessante. Se pensarmos um bocadinho, eu acho que esse estigma acabou precisamente por causa de Russell Wilson. Sem dúvida. Acho que acabou com ele e acho que agora ele está a entrar numa fase da sua carreira em que quer ser mais vocal, mais verbal, quer comunicar mais e já não tem o receio que tinha com esse estigma que se calhar lhe tinha vindo. A outra coisa que eu queria dizer há pouco era aquilo que tu estavas a dizer. Russell Wilson foi o MVP da primeira fase da época da NFL, das primeiras 8 semanas. Da segunda, os outros 8 jogos não foram tão bons. E acho que isto também vem em sintonia com aquilo que é a NFL, que é, ao fim de 8 jornadas, já todos os coordenadores perceberam as tendências do ataque. E isto aqui leva-me aqui para o próximo ponto, que é Brian Schottenheimer não soube ajustar, e por isso é que também foi despedido em Seattle. É muito interessante ver agora como é que eles vão abordar isto. O Russell Wilson, eu acho que com as declarações que deu, em que... E há aqui uma estatística insana sobre o Russell Wilson, que ele é o quarterback nas suas primeiras 9 temporadas que mais sacks sofreu, 394, dá uma média de 43,8 por temporada e está a um ritmo para daqui a 3 anos ultrapassar Brett Favre, que era o quarterback com mais sacks na história da NFL, 525. Sim, mas em várias épocas. Em muito mais épocas, sim. Porque ele é o quarterback com mais épocas, com 40 sacks da história da NFL. Sim.
ele tem 8 temporadas na NFL e, como tu dizias, lá está. A média dele é 43 cheques por época. Sim, é ridículo, é ridículo. Mas imagina, eu acho que nas declarações ele atirou um bocadinho os seus linhas ofensivos para debaixo do autocarro, atirou um bocadinho também o coaching staff, também se culpabilizou um pouco, e eu acho que eu vou-me focar nisso. Eu vou-me focar na culpabilização de Russell Wilson, porque muitos destes cheques que ele sofre também são culpa dele. São muito culpa dele em agarrar muito tempo a bola, às vezes aqueles improvisos que se põem ali a andar de um lado para o outro, que numa fase da sua carreira funcionavam, agora já não funcionam. E depois, para mim, o primeiro culpado é Russell Wilson, o segundo culpado é a falta de ajustes da equipa técnica, nomeadamente este ano com o Brian Schottenheimer foi clamoroso, e a terceiro é os colegas de equipa, a linha ofensiva e os receivers. Há um ponto que é muito importante também mencionar: o Russell Wilson sempre teve grandes receivers como para trabalhar, mas nunca teve receivers que sejam amigos de quarterback. São receivers verticais, o Tyler Lockett, o Doug Baldwin que há uns anos, o DK tinha o Percy Harvin, o Golden Tate. Sempre gajos verticais, não é? Mas nunca houve nenhum que seja aquele... Não há nenhum de DeAndre Hopkins que ganhe a separação, o Davante Adams. Ou seja, eu acho que tem que ser... Isto remete novamente para o segundo ponto, a equipa técnica. Tem de ser a equipa técnica a ajudar Russell Wilson e a tentar tirar agora o melhor dele, porque ele está no prime, ele está na melhor fase da sua carreira, não vai ser daqui a 5 anos que vão conseguir fazer isso. Tem que ser agora. E não é a primeira vez que se fala disto. Eu lembro-me de, não sei se foi a época passada, se foi há 2 anos, se falava também, ele é casado com a Ciara, não é? Que é tipo ultra estrela do R&B pop americano, e falava-se muito que seria mais convidativo. Quer dizer, também se fala disto todas as épocas, não é? O ano passado com o Tom Brady, também aquilo que era mais convidativo era ir para uma grande metrópole, etc, etc, por causa do mercado, tudo bem. Mas falava-se disso há uns anos, que Russell Wilson poderia querer sair, influenciado pela Ciara, mas eu, para mim, sinceramente, é a grande culpa. Se falarmos de Russell Wilson e daquilo que tu dizias, de ficar agarrado à bola, se calhar um bocadinho de tempo a mais do que devia, se calhar é mesmo por causa de uma questão da altura, não é? Quando temos aquela muralha de linha ofensiva à frente, se calhar essa diferença da altura pode dar aquele meio segundo de diferença em problemas de visibilidade de campo em profundidade ou mesmo em curtas distâncias. Mas para mim é escandaloso a falta de linha ofensiva que Russell Wilson tem tido nos últimos 8 anos. Não é esta temporada, não é... É nos últimos 8 anos. Há alguma... Porque eu posso me estar a esquecer, e eu agora vou-te meter um bocado debaixo de fogo, mas lembras-te de algum linha ofensivo que o Russell Wilson tenha tido? Lembro-me agora só do Dwayne Brown. Do Dwayne Brown, que foi trocado. Havia aquele center que veio dos Saints, o Max Unger. Sim, tiveste o Ethan Possic. Que ainda está agora. Mas que eu não desgosto, mas sim, não tens nenhum claro alfa na linha. Exato, não há nenhuma super estrela, não há nenhum Trent Williams, por exemplo. Nenhum Quentin Nelson. Sim, mas exatamente. A mim preocupa mais porque imagina, claro que os tackles têm muito mais a responsabilidade do jogo de passe do que os guardas, mas Russell Wilson, muitos dos cheques que sofre é impressões que vêm da zona interior. Eu não tenho essa estatística, mas eu li isso, que muitas dos cheques que ele sofre é de pressões que vêm nas A-gap, nas gaps interiores, dos defensive tackles ou dos linebackers. Para mim, apenas para caminharmos aqui para a fase final deste podcast, deste episódio, agora a grande questão é Shane Waldrow, que vai ser o novo coordenador ofensivo dos Seahawks, vem da equipa dos Rams, ele era o Pass Game Coordinator da equipa dos Rams, estava lá desde 2018, antes disso era o treinador tight ends também da equipa dos Rams. Vou acreditar, não sei se facilitaram a vida ao Jared Goff, vão facilitar a vida ao Russell Wilson. Eu acho que ele vai trazer algum dos insights e acho que ele teve, não é inconscientemente, de forma bastante consciente,
Russell Wilson deve ter tido influência na escolha de Shane Waldron, porque os Rams têm dominado os Seahawks. A realidade é que eles, historicamente, ganham uma equipa ganha um, outra equipa ganha outro da fase regular, mas no mata-mata, quando é o jogo a sério, os Rams ganham. Yeah. E é muito também pelo trabalho da equipa ofensiva dos Rams, do gênio de Sean McVay, e não é por acaso que já lhe foram tirar uma data de treinadores que estão por baixo da sua camada. Este ano vimos Brandon Staley ir para treinador principal dos Chargers, temos a Shane Waldron a fazer o percurso de coordenador do jogo de passe para coordenador ofensivo dos Seahawks. Ele também vem de um background dos Patriots, por isso também deve ter ali uma boa escola. Por isso eu estou muito curioso para ver o que é que vão fazer, mas acho que, além da linha ofensiva, precisam de adicionar também alguns wide receivers diferentes daqueles que eles têm atualmente. Mas eu gosto. Eu gosto do DK, eu gosto do sem Tyler Lockett. Mas são verticais, não são... O DK, vamos lá dizer uma coisa, eu vou contra mim falo, porque eu também adoro o DK, mas o DK é limitado. O DK é um receiver... Aliás, era o grande problema à saída do draft, era a questão das rotas que ele corria. E diz limitado para o DK, às vezes parece que exato. Mas sim, ele não leva a mal. Ele não te leva a mal. Ele está também lá, está longe, não há de chegar aqui para me fazer nada. Mas sim, imagina. Olha, tu abrires a porta e teres o DK à porta, era de fugir. Sim, fugir direto. Eu moro no segundo andar, saltava direto. Não, mas imagina, eu acho que eles precisam de alguns receivers diferentes, alguns receivers que consigam ganhar separação numa fase inicial e que isso também ajude um bocadinho o jogo dos Seahawks. Sim, para não ser tão vertical. Um bom tight end. Eles tentaram, foram buscar o Greg Olsen, mas o Greg Olsen já está em final de carreira. Não dá. O Will Disley vem de lesão. Há ali uma lacuna também grande na posição de tight end, mas falta ali um slot. É verdade que eles têm o David Moore, mas o David Moore também é muito vertical, também ele. Sim, eu percebo. Precisam ali de um jogador que seja disruptivo no centro e em rotas curtas, que consiga ganhar essa tal separação imediata. E se calhar é só mesmo aquilo que estavas a dizer, que é desenho de jogo, não é? E meterem o DK se calhar a fazer rotas diferentes, ou o Tyler Lockett a fazer rotas diferentes. Mas pronto, depois também vimos muito azar ali no backfield com o Chris Carson e com o Carlos Hyde, também várias lesões, muito massacrado. Sim, isso é outra. Chris Carson é free agent, por isso também vão ter que mudar se calhar a sua maneira de usar o protótipo de running back que utilizam poderá ser diferente, com a chegada também de Shane Waldron, mas eu, sem sombra de dúvidas, acho que a Russell Wilson lançou um SOS dos mídia e não está isento de culpas, longe disso, mas está na altura de Pete Carroll e da restante equipa técnica de o ajudar. Sim, o Pete Carroll tem que se meter a pau, porque se o Russell Wilson sai, vai ser como o Tom Hanks no Náufrago, não é? A chamar pela bola, pelo Wilson! Wilson! Olha, isso é a melhor maneira de terminar este episódio, com uma imagem de Russell Wilson numa jangada a cair para o mar e a gritar Wilson, não, Pete Carroll é que cai da jangada e fica a gritar Wilson. Até porque, assim, para terminar aqui com um suspense e quem sabe um episódio futuro, já se andam aí alguns zunzuns que algumas equipas podem estar interessadas em fazer uma troca por Russell Wilson, nomeadamente os Dallas Cowboys. E vamos terminar por aqui. Obrigado a todos por mais um episódio aqui do Tudo sobre Futebol Americano. Já sabem, comentem, partilhem e deixem as vossas opiniões. # Tudo sobre FA ou NFL11. Estamos sempre atentos, sempre presentes no Twitter e nas redes sociais como um todo. Obrigado a todos, um abraço e até ao próximo episódio.